As nações para eles é menor do que nada, já não é nada. Aí a gente fica olhando, e a gente, eu apareço aí aonde? Onde? É por isso que quando eu vejo uma pessoa querendo ser muito, eu digo nada. Menor do que nada. Só Ele. Aleluia. Habita na luz inacessível. Como Ele é grande, como Ele é poderoso, como Ele é excelso. Aí para chegar a ter acesso a Ele, aí vem a exigência. Então tem ousadia, mas cheguemos com verdadeiro coração. Deus não está atento apenas ao som da nossa voz, ou mesmo o que estamos dizendo no pensamento. Ele olha o que está saindo do mais profundo do nosso ser. Isso é o que interessa a Deus. Não adianta chegar a Deus com superficialidade. Por isso que o escritor diz, com verdadeiro coração. Deus, quando olha para a gente, Ele vai logo lá na essência, no principal, no âmago do nosso ser. Salmos 24, 3, ao que nos diz a palavra do Senhor. Salmos 24, 3, diz-nos assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aí o verso 4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Ainda a palavra do Senhor em Provérbios 23, 6 e 7, ao que diz-nos a palavra do Senhor, aqui em Provérbios 23, o verso 6 e 7, diz assim: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque, como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá, come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Que é isso aqui? Isso aqui é aquela pessoa que está lhe dizendo as coisas, fazendo as coisas com você, lhe prometendo até coisas boas e o bem, mas só dos lábios para fora. O coração está invertido. Ele está planejando o mal, está dizendo que vai fazer o bem. É isso que o provérbio está dizendo aqui. Aí Deus olha para o que está saindo pelos nossos lábios, se está em sintonia com o que está dentro do nosso coração. Deus sonda. Salmos 15, ao que diz-nos a palavra do Senhor, no Salmo número 15, e o verso 1 e 2, como nos exorta a palavra do Senhor. Ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Ele diz: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Quando a gente vai buscar a Deus, é por isso que no livro do profeta Isaías, capítulo 29, verso 13, o Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso
coração. Aconteceu com o povo de Israel lá no Egito, lá no deserto, algumas coisas que provocou a ira a Deus. Primeiro que eles queriam, na linguagem do nordestino, tapear Deus. E Deus não se tapea. Não, alguém não já ouviu essa expressão? Eu vou tapear fulano. Aí quer fazer com Deus também. Salmos 78, verso 34, aconteceu isso, pensando eles que iam enganar, tapear, lisonjear Deus apenas de lábios, quando diz assim a palavra do Senhor, Salmo 78, verso 34, aí diz assim: pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a sua boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, para com Deus, nem foram fiéis ao seu conserto. Lisonjeavam Deus com os lábios, mas mentiam com o coração. Eles diziam uma coisa com a boca e com o coração dizer outra. Deus, eu te amo, mas no coração não. Deus, eu te obedeço, mas só na boca. E coisas semelhantes, expressão semelhante a essa. Foi por isso que em Mateus, no capítulo 15 e o verso 8, Jesus fez menção do que profetizou o profeta Isaías, quando ele disse assim: muitos me louvam de lábios, mas o coração está longe de mim. Ô irmãos, é por isso que eu digo, aí vai apertando mais um pouquinho, porque alguém pode pensar: não, eu tenho acesso a Deus e posso chegar de todo jeito. Acesso tem. Agora, quando você colocar o pé para entrar na dimensão do acesso, já entre com um verdadeiro coração. A mulher samaritana, ela disse uma coisa em João 4 e o verso 20. Jesus conhece quando a pessoa faz as coisas de coração, lá de dentro. Para ele, ela tinha uma sede do céu, certamente sem revelar a ninguém, mas ela tinha aquela sede. E Jesus conhece quando a pessoa tem uma sede sincera do céu dele. Aí Jesus foi lá encontrar ela no poço de Jacó. Aí a Bíblia diz que quando Jesus chegou, que pediu água a ela, logo ela reconheceu que ele era judeu, já foi colocando aquela barreira. Tu não sabe que os judeus não se comunicam com os samaritanos, como é que pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí foi preciso Jesus começar a cercar ela com a palavra, dizendo: mulher, se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é que está te pedindo de beber, tu lhe pediria e eu te daria água viva. Aí, como ela era interesseira, ela disse: água viva? E tu és maior do que o nosso pai Jacó, que fez ele o poço, bebeu ele, os servos, o gado. Depois de tudo, esse poço é fundo, o senhor não tem nem com que tirar. Aí Jesus aproveitou e disse: mulher, quem beber dessa água torna a ter sede. Agora, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nasce dentro dele uma fonte que jorra, que salta para a vida eterna. Ela disse: eu quero dessa água. Ela não disse: eu quero salvação. Eu quero dessa água para nunca mais vir aqui tirar. Aí foi quando Jesus puxou ela do natural para o espiritual. Vai, chama teu marido e vem cá. Não tem um marido não, tá falando a verdade. Tivesse 5, o que tem agora não é teu marido. Ela até risou. Eu vejo que tu és profeta. O que é um coração verdadeiro? Foi o que ela disse.
Nossos pais, ela já começou a demonstrar o que tinha lá dentro. Nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Ou seja, ela estava dizendo assim: nossos pais dizem que é em Jerusalém, vós dizeis que é nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Ela estava querendo dizer assim: onde é que eu devo adorar? Aí Jesus entendeu que ela estava preocupada com o lugar de adoração. Foi preciso Jesus explicar a ela: mulher, nem nesse monte, ainda que é importante, nem em Jerusalém, que é importante, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que adore a Ele em espírito e em verdade. Os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai está procurando. Cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Mas quando ele diz verdadeiro coração, a mulher samaritana logo recebeu a alegria da salvação. Logo, os irmãos conhecem já toda a história, o que aconteceu, a bênção do milagre da salvação com ela, porque Salmo 51 e o verso 17, o salmista chegou a dizer que a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não é assim que ele fala? No Salmo 51 e o verso 17, ele diz assim: pois aborrece, o Salmo 51, verso 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí, não convém passar por aqui na carreira, porque a gente precisa entender que o acesso a Deus é glorioso, está aberto. Mas primeiro, chegar com verdadeiro coração. Aí depois ele ainda diz: inteira certeza de fé. A fé é o canal por onde Deus manda as bênçãos celestiais para nós. Hebreus, no capítulo 11, o verso 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus não se agrada quando a gente desacredita dele. É entrar na presença deles, mesmo que a gente não está vendo. A gente fala, mas não escuta a reciprocidade da voz. Por quê? Porque é um ato espiritual. Agora, a gente sabe com certeza que Ele está ouvindo a gente. A gente sabe que quando Ele quiser responder, Ele responde a gente. A gente tem certeza que Ele está ali, mesmo a gente sem ver. Ainda tem a gente tem um privilégio de não ver, mas senti-lo. A experiência sobrenatural. Louvado seja Deus para sempre. Aí Tiago, no capítulo 1 do seu livro, e o verso 5 e 6, os irmãos já conhecem bem essa expressão de Tiago, quando ele, é bom ler, não é? Tiago 1, versos 5 e 6, ele diz assim, e o verso 6, o verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá liberalmente, não lança em rosto, ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro, para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Interessante isso aqui. Aí a gente vem com um verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Marcos, no capítulo 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, o verso 22 e 23. Os irmãos já conhecem bem aquela história que o pai daquele menino lunático, quando chegou aos discípulos, e os discípulos não puderam fazer nada, aí chegou Jesus. Aí ele usou a expressão, no verso 22 e 23, dizendo que os discípulos não puderam fazer nada, e dizem: se tu podes, ajuda-nos, faz alguma coisa. Aí Jesus disse: não é se eu posso, é se tu podes crer. E se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O que é que Deus não pode fazer? Foi diferente de Marcos capítulo 1 e o versículo 40 do leproso que se aproximou de Jesus. E quando ele se aproximou de Jesus, aí já foi adorando, leproso, mas jogou-se lá nos pés do Senhor. E Marcos 1 e 40 diz isso. Aí começou a adorar, e Jesus deixou o leproso adorando. Porque se fosse pelos discípulos, quando visse o leproso ali, ia arrastar ele. Mas Jesus estava lá, Jesus não mandou tirar, como que ele deixa ele. Aí começou a adorar. Daqui a pouco o leproso para de adorar e olha para ele e diz: se tu quiseres, tu pode. Não foi se tu pode, não. Se tu quiseres, tu pode me limpar. Na hora de Jesus disse: eu quero ser limpo. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Aleluia. Uma das coisas que provocou a ira a Deus com o povo não deserto foi a descredibilidade na onipotência de Deus. Quando eles usaram a expressão no Salmo 78, verso 19, faz menção nisso. Quando diz assim: poderá Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Duvidando da onipotência, do poder de Deus. Aí isso provocou a ira a Deus, e os irmãos sabem o que aconteceu com aquele povo lá no deserto, caminhando na direção de Canaã. Mas ele diz assim: cheguemos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé. Aí diz assim a outra parte: coração purificado da má consciência. Duas coisas importantes que apertam a gente: coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Por que isso é importante para nós, tendo o coração purificado da má consciência? Romanos, no capítulo 2 e o verso 14 e 15, deixa claro que Deus deixou um juiz dentro de nós. É aqui onde já aperta mais a responsabilidade espiritual diante de Deus. Vamos ler, né? Romanos, no capítulo 2, 14 e 15, diz-nos assim a palavra do Senhor. Romanos 2, 14, diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Ou seja, dentro de nós tem um dispositivo chamado consciência que Deus colocou para nos acusar ou nos defender quando essa consciência está viva.
Porque essa consciência pode estar morta, como diz a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e o verso 2, fala da consciência cauterizada, da consciência morta. A consciência morta, a pessoa fica na semelhança de uma pessoa ébria. Porque uma pessoa ébria, bêbado em alto estado de embriaguez, a pessoa não tem consciência das coisas. A Bíblia diz isso, que a pessoa não sente, fica insensível. Provérbios, no capítulo 23, e o verso 35, ao que nos diz a palavra do Senhor. 23 e 35 diz assim: e dirás, o embriagado, né? Espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-la outra vez, buscar o vinho, a bebida. Bateram-me e não me doeu. A nossa consciência com saúde é de fundamental importância, porque ela se identifica com o sentimento de Deus. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e o verso 16, ele fala dessa boa consciência para com Deus e para com os homens. Capítulo 24 de Atos e 16 diz assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Porque ela se identifica com a vontade, com o sentimento de Deus. Porque uma pessoa sensível, qualquer coisa logo sente. O Espírito Santo trabalha para que a nossa sensibilidade, a nossa consciência seja muito sensível. Porque quando a consciência está doente, a pessoa vai ofendendo a Deus sem perceber que está ofendendo. Vai ofendendo o Espírito Santo sem perceber que está entristecendo o Espírito Santo. Mas quando a consciência, como Paulo disse aqui, está bem, com saúde, diante de Deus e diante dos homens, a pessoa diz uma palavra e quando reflete, dói na consciência. Faz um ato e quando reflete, logo dói. É o Espírito Santo que torna sensível a nossa consciência, porque ele veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu acho interessante quando Davi, ele praticou um ato com Saul e chegou uma oportunidade para ele matar Saul. Deixa eu ler esse texto sagrado, esse versículo sagrado. Primeiro livro do Samuel, no capítulo 24, está escrito esse episódio aqui. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 24 e o verso 16, aí ele diz assim: e sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse a Saul: é esta tua voz, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou. Deixa eu ver o versículo 4, ele diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem os teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de... Sucedeu, porém, que depois o coração doeu por ter cortado
a orla do manto de Saul. Por que doeu? É por isso que eu disse que aqui aperta um pouquinho, porque às vezes a nossa língua corta o manto de tanta gente. Por que eu digo a nossa? Porque eu também tenho que ter cuidado, que às vezes dá uma vontade de rasgar a roupa do irmão, mas ainda bem que Deus colocou duas cerquinhas brancas, uma em cima e uma embaixo, aí guarda, sai não. E às vezes a pessoa corta o manto da vida moral, da vida espiritual, das coisas de Deus contra o ungido de Deus, o crente, e parece que não aconteceu nada. Eu estou explicando aqui da consciência doente, da consciência morta. Eu já expliquei aqui em Provérbios 23, 35, que o bêbado se bate nele e ele diz: não doeu, não sente. É por isso que de vez em quando você vai ver alguém cortando o manto, sem a consciência doer. Mas o crente que está sensível vai recebendo a palavra. Por isso que de vez em quando a gente encontra o irmão dizendo: olha, eu queria lhe pedir um perdão. Diz, o quê? Não, é porque é um perdão, se eu perdoar, está perdoado. Eu não sei nem o que foi, mas já está perdoado. Que o Espírito Santo, quando a nossa consciência está ativa, está com saúde, qualquer coisa que a gente faz na vida moral, na vida sexual, nos pensamentos, alguma coisa que ofende a Deus, dói na alma, dói na consciência, porque Deus é puro, Deus é santo. Aí o Espírito diz: chegamos, pois, com ousadia ao trono da graça, mas diz, com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Aí, para completar, ele diz: e o corpo lavado com água, eu vou parar na água limpa. Tem muita gente por aí dizendo que foi lavado, só que não foi água limpa. É crente com nome, ostentando o nome de crente, de protestante, de cristão, mas na prática pecaminosa do pecado, e dizer: sou cristão, eu sou crente. Não, crente foi lavado com água limpa. Deixou o furto, deixou a idolatria, deixou a prostituição, deixou a lascívia. Está aqui um povo que foi lavado com água limpa. Foi Jesus que te lavou. Ele disse um dia a Pedro, quando Pedro disse assim, foi levar os pés de Pedro, aí Pedro disse: não, meus pés não. Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Ainda bem que Jesus já lavou a gente, e a gente pode chegar e ter acesso, e nós vamos chegar lá no céu pela graça de Deus.